Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça do Rio Grande do Sul anula o julgamento dos responsáveis pelas 242 mortes na Boate Kiss. As prisões dos 4 condenados vão ser revogadas. A Polícia Científica do Paraná encontra sinais de uma possível tentativa de prejudicar as investigações do assassinato do petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho. 2 dias depois do crime, foram apagados registros de quem acessou as imagens das câmeras de segurança. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz uma defesa enfática das urnas eletrônicas. E afirma que a lei vai prevalecer nas eleições com as garantias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Brasileiros que não completaram a imunização se expõem ao risco da Covid. E provocam desperdício de doses de vacina que encalham e perdem a validade. Médicos explicam quais grupos estão mais expostos a formas graves da varíola dos macacos. A Agência Internacional de Energia Atômica alerta para o risco de acidente na maior usina nuclear da Europa por causa da guerra na Ucrânia. Em represália à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan, a China suspende importações e faz exercícios militares perto da ilha. O Banco Central aumenta a taxa básica de juros pela 12ª vez seguida. E a passagem de um meteoro ilumina o céu no sudeste do Brasil. O Jornal Nacional está começando. A presidente da Câmara dos Deputados americana encerrou a visita a Taiwan, que aumentou a um nível inédito as tensões entre a China e os Estados Unidos. Quarta-feira, 3 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. 10 meses após o convite do Tribunal Superior Eleitoral, integrantes das Forças Armadas vão à corte para inspecionar os códigos-fontes das urnas eletrônicas. Em discurso de abertura da sessão após recesso parlamentar, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, volta a defender as urnas e a justiça eleitoral do país. Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro cancela encontro com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que ia acontecer no mesmo dia de ato pró-democracia com a leitura de carta, criticada por ele mais uma vez. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre mudanças na lei de improbidade administrativa. Decisão pode dar carta branca a políticos condenados e mudar o xadrez eleitoral. Após enfurecer chineses, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos finaliza a visita a Taiwan. E imediatamente Pequim envia caças ao estreito que separa o seu território da ilha. Olá, boa noite. Recebemos hoje o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior e o jornalista Wilson Mower Dowie. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Delmanto. Boa Seja noite, bem-vindo. Karen. Boa noite, Wilson. Boa noite, Karen. Pesquisa Genial Quest mostra mais uma ligeira redução pelo 3º mês seguido na diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Presidente do Congresso Nacional abre primeira sessão depois do recesso com discurso em defesa do sistema eleitoral. O resultado das urnas é a resposta legítima da vontade popular. Legitimidade que deve ser reconhecida assim que proclamado o resultado das urnas. Nova pesquisa mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 32%. O presidente Bolsonaro cancela encontro com empresários em São Paulo no dia dos manifestos pela democracia. Banco Central eleva os juros pela 12ª vez seguida. É o maior patamar em quase 6 anos. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anula a condenação de réus pelas mortes no incêndio da Boate Kiss. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Vamos começar direto com as eleições. Porque representantes das Forças Armadas estiveram hoje no TSE para inspecionar o código-fonte
das urnas eletrônicas. Eles tinham cobrado, o acesso às informações que estão disponíveis desde outubro do ano passado. Olá, uma ótima noite para você, 6 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. 6 e 1, eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quarta-feira, 3 de agosto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do UOL News. Você já sabe, você é sempre convidado a participar, marcar a gente nas redes sociais com a hashtag UOL News para nos assistir. Dá para acessar o UOL, lá você acompanha a programação completa do canal UOL. E o UOL News é retransmitido às 3 edições, 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, no Facebook, no TikTok, na Twitch e também no YouTube. Lá no YouTube você comenta o nosso chat e vota na enquete também. A enquete do dia vai aparecer aí na tela. Você acha que a diferença entre Lula e Bolsonaro vai diminuir nas próximas pesquisas eleitorais? Por que essa pergunta? Hoje foi divulgada a pesquisa Genial Quest e a gente vai trazer detalhes regionais dessa pesquisa e há outras a serem lançadas na sequência. É claro, a campanha vai começar efetivamente, então participe e vote pela nossa transmissão no YouTube. Bom, vamos falar sobre os impasses regionais no Rio de Janeiro em específico. Em um áudio vazado hoje em grupo de mensagens, a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, diz estar indignada com Alessandro Molon, do PSB, que não abre mão da candidatura dele ao Senado. Em troca de apoio a Marcelo Freixo, que é do mesmo partido que Molon, pré-candidato ao governo do estado do Rio, o PT tido o nome de André Siciliano. Vamos ouvir um trecho dessa reclamação da deputada Benedita da Silva. Quem não está cumprindo o acordo é o PSB. O presidente nacional do PSB ouviu e conversou com Lula e Lula disse: o meu candidato é André Siciliano, no Rio de Janeiro. Foi Luiz Inácio Lula da Silva quem pediu para que o PT do Rio de Janeiro abraçasse o Freixo, porque era muito importante. Chamou o Siciliano, e eu estava presente para dizer ao Siciliano: Siciliano, você não vai ser candidato a governador, você vai ser candidato ao Senado e o Freixo vai ser candidato ao governador. O que nós acatamos. Só que agora o PSB quer que fique o Freixo e que fique também o Molon. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui o deputado André Siciliano, que é pré-candidato ao Senado pelo... Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anula o júri do incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas. Deve ser marcado um novo julgamento dos 4 réus. Navio que saiu do Brasil é apreendido com cocaína na Turquia. O PCC abre uma rota para o Oriente Médio. Assaltante que matou estudante de 15 anos em Salvador já tinha sido presa 3 vezes. Banco Central aumenta juros em 0,5 ponto percentual. É a 12ª alta seguida. Homem é preso por racismo na principal biblioteca pública de São Paulo. Mulher morre afogada ao entrar com carro em túnel alagado no Recife. Telefonema para o 190 comove a polícia. Menino disse que a família passava fome. Na série sobre os árabes no agronegócio, a herança cultural no campo e o papel de Dom Pedro II na vinda dos imigrantes ao Brasil. Os riscos dos testes rápidos de saúde mental para ansiedade, estresse e depressão. Universidade de São Paulo inaugura centro para estimular desenvolvimento de novos produtos para a saúde da população. Britânico joga fora mais de R$1 bilhão em criptomoedas. Agora quer vasculhar lixão atrás do HD. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Atenção, a Justiça Gaúcha acabou de anular as condenações dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss, que em janeiro de 2013 matou 242 jovens em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul.
Veja hoje no SBT Brasil. Deputados aprovam medida provisória que muda as regras para o Vale Alimentação e regulamenta teletrabalho. Em São Paulo, a busca por ambientalista que desapareceu em represa após passeio de barco com 2 casais. No Rio, a prisão de Bruno Krupp, condutor de moto que atropelou e matou um adolescente. A explosão de uma agência bancária por criminosos no Rio Grande do Norte. E o clarão visto em São Paulo e Minas pode ter sido causado por um asteroide. Já, já. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia investiga o desaparecimento misterioso de um barqueiro na represa Billings, em São Paulo. Ele foi contratado por 2 casais para um passeio. O barco saiu com 5 pessoas e voltou com 4. Segundo os tripulantes, o homem caiu na água. Um guarda municipal de Cajamar, na Grande São Paulo, é procurado por matar 2 homens durante uma festa. A polícia ainda não sabe a motivação dos assassinatos. Vídeos mostram as vítimas e o autor se divertindo momentos antes do crime. Veja agora outros destaques do dia. Taxa de juros sobe pela 12ª vez seguida. Justiça Gaúcha anula a condenação de 4 réus da Boate Kiss. Câmara aprova saque em dinheiro do Vale Refeição após 60 dias. Suspeito de assassinar menina em Minas Gerais é encontrado morto. E a seleção de craques anônimos por trás de cada artista famoso. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos, morta em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito pelo crime tirou a própria vida. Ele chegou a ser detido, mas foi liberado depois de prestar depoimento. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. O modelo Bruno Krupp foi preso no Rio de Janeiro. Ele era procurado desde sábado, quando, pilotando uma moto, atropelou um adolescente de 16 anos que acabou morrendo. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Ao vivo, hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, Augusto Nunes. No Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. No nosso estúdio em Brasília, José Maria Trindade. E em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Ana Paula Henkel. Vamos aos destaques. Nova pesquisa eleitoral liga sinal amarelo no PT. Eduardo Bolsonaro aprova requerimento para debater suposto elo entre PT e PCC na Câmara. E o TSE trabalha com a possibilidade de ataque hacker no dia da votação. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A nova pesquisa divulgada pela Quest nesta quarta-feira acendeu o sinal de alerta no PT e em seus aliados. De acordo com os números, o nível de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro caiu 4 pontos percentuais em apenas um mês, chegando a 55%, menor patamar desde setembro de 2021. De quebra, o de Lula aumentou 3 pontos, chegando a 44%. O levantamento também aponta a queda na reprovação do governo Bolsonaro. A avaliação positiva subiu 1 ponto em relação ao mês anterior. São 54% os que aprovam o governo ou acham ele irregular. A avaliação negativa caiu 4 pontos, fora da margem de erro. Por fim, outra boa notícia para Jair Bolsonaro e preocupante para Lula e o PT é que foi registrada uma queda de 8 pontos entre aqueles que achavam que a economia brasileira piorou. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, e foi registrada no TSE com protocolo BR 02546/2022. Olá, os 4 condenados pela tragédia da Boate Kiss já deixaram a prisão uma vez anulado o julgamento de dezembro. Taxa básica de juros no maior patamar em 6 anos e o Banco Central sinaliza novo aumento em setembro. Justiça do Rio suspende folha de pagamento secreta de um centro de estudos do governo do estado. Nós vamos trazer detalhes deste caso, além dos gols da noite e do especial sobre os 40 anos do JG. Hoje veremos a trajetória do jornal nas últimas 2 décadas. Até já!